Bom dia, amados em Jesus Cristo, meus verdadeiros adoradores. Aleluia. Graça e paz seja dada a todos os meus amados. A obra só está crescendo, amado. Graças a Deus, em nome de Jesus. Antes de ontem era 140, hoje é 145. Aumentou mais 5 almas para Jesus. Ó. 5 almas comprometidas com esse evangelho aqui. Ó. 5 pessoas a mais, aleluia, ouvindo esse evangelho aqui, ó, verdadeiro. Não aquele evangelho distorcido, aquele evangelho manipulado para ganhar dinheiro, da falsa prosperidade, do engano, da mentira. Aleluia. O evangelho que edifica, que ensina as ovelhas e acima de tudo, salva. Aleluia. Levando a salvação para as ovelhas. Por isso você é verdadeiro adorador. Fica firme. Você que está começando agora, fica firme. Hoje ó, é mais um estudo daquela série de O Alerta de Jesus. Jesus está dando alerta, Jesus está dando sinais, aleluia, que está voltando e vai arrebatar a igreja de Cristo. Ou seja, vai mudar de era, vai mudar de época. Aí vai ser a era do anticristo. Arrebatou a igreja, era do anticristo. Aleluia. Entenderam? E hoje vivemos princípio de dores e a era da graça. Ou seja, é de graça. Ou seja, Deus é gratuito. O evangelho é gratuito para nós. Ele cancelou aquela lei antiga com o teu sangue. Hoje não se fazem mais sacrifício. É isso que quer dizer. Em nome de Jesus. Ou seja, pelo Criador, para agradar o Criador. Hoje só foi feito um, o de Jesus, que valeu por tudo. E não precisa mais fazer. Glórias e glórias, aleluia. Hoje, amados, vamos viajar lá no profeta Daniel, amados. Lá no profeta Daniel, aleluia. Daniel 8, amados. Hoje nós vamos trabalhar. Aprender o evangelho de verdade. Aquele evangelho que ensina de verdade. O que os pastores de Bariri têm que fazer, aleluia. Já o região, não sei, aleluia. Não sei. Porque eu sou daqui, eu falo daqui. Aleluia. Por isso, verdadeiro adorador, se você é de uma cidade diferente, de outra cidade, monta um canal que nem esse, aleluia. Embasa nesse canal aqui, aleluia. Pega as pregações, meus amados, e vamos praticar, vamos ensinar a pastorada aí, ó, pastorear certas ovelhas, aleluia. Ou pelo menos mostrar o caminho. Vocês entenderam? Vamos abrir lá no profeta Daniel. Daniel 8, no capítulo 8, amados. Aleluia. Hoje, amados, vamos falar aqui o seguinte. Já está aberto no capítulo. Meus queridos irmãos também. Se não abrir, abra em Daniel 8. Aleluia. Hoje nós vamos falar aqui. É uma situação. Foi um dia muito triste para a humanidade. Aleluia. Chamado Dia do Terror. Aleluia. Chamado o Dia do Terrorismo. Aleluia. Que a mídia fala. Que o mundo árabe, aleluia, não aceitando o Ocidente, o mundo ocidental, aleluia, a América, veio a cometer um atentado terrorista contra a América. Aleluia. Em desafio, em fanatismo ao governo americano. Aleluia. Em desafio também. É isso que a história conta, amados. O senhor chamado Osama Bin Laden, que não é mais é um Illuminati, aleluia, é um falso judeu, é um sionista, aleluia, está muito bem vivo, está muito bem, aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Pode ter certeza disso. E eles, os comparsas dele. Aleluia.
Hoje vocês vão ver drones. O controle remoto. Vocês veem, não vem? E vocês veem como a tecnologia está. Não é fácil controlar um drone? Imagina um avião daquele. Que é mais tecnologia ainda. É botar um aparelhinho ali que roda sozinho. Ou seja, 1 mais 1, quanto que é? 2. Morreu as pessoas inocentes. Homem-bomba não existe, amados. Davi, mas eu vejo na mídia, morreu estourar. Mentira. São drones, amados. Drones que são jogados. Drones que são jogados em determinadas localidades e a mídia podre para esconder essa palavra de nós. Aleluia. Aleluia. Para distorcer esse evangelho aqui. Fala que é terrorismo. Mas não. Nada mais nada menos é um sacrifício para o diabo. O diabo, ele é destruição. Ele é roubo. Ele é morte. Destruição. Morte. Ou seja, vamos unir as peças. Juntar. Como vai ser falado aqui. Isso aqui, amados, é tudo que acontece sobre o terrorismo. Tudo que meu irmão e minha irmã vê na mídia, que vê que é terrorismo, que é Estado Islâmico, aleluia. Nada mais nada menos eles querem fazer isso, sabe por quê? Para destruir Israel, destruir o Estado Islâmico. Ou seja, para ser construído lá em Israel o templo do anticristo. Aleluia. Como já está sendo. Só que existe uma resistência. E quando há combates, eles alegam que é terrorismo. Aleluia. Nada mais, nada menos. Aleluia. Só que a mídia ela mente para esconder esse evangelho. Por quê? Nós vivemos a Bíblia, mano. A gente não podemos sair fora daqui, ó. Aleluia. Ontem aconteceu uma coisa engraçada e ao mesmo tempo triste. O SBT, sabe o SBT? Silvio Santos? Senhor Abravanel, que é o nome dele? Aleluia. Sabe o que aconteceu ontem? Primeira vez que eu vejo na história. Agora não sei se passou na Globo. A Globo eu nem assisto. Aleluia. A minha filha vê Carinha de Anjo, essas novelinhas aí, de criança. Que não me agrada também. Que desafia muito. Vê como a própria Carinha de Anjo desafia muito o pai. Ou seja, desobedece. Isso é subliminar. Ou seja, não é o caso. Minha filha, ela assiste essa novela aí. Infelizmente, não gostaria que visse. Como só que é época de chinelo, eu deixo passar, porque é criança. Aleluia. Veja bem, não é o foco. O foco é o seguinte. O foco foi no jornal. SBT, o jornal de nível nacional. Aleluia. Já me agradou já uma vez, e está me agradando o jornalzinho regional, ou seja, na nossa região aqui. E ontem me agradou muito uma situação e me deixou triste ao mesmo tempo. Foi relatado ontem, um determinado bruxo, falou ontem no SBT, determinado bruxo aí, eu não me lembro o nome, esqueci, para guardar o nome é difícil. Ele fez pacto das crianças e, ou seja, matou as crianças, mutilou as crianças, enfim. Acharam o corpo espedaçado pro mato. Até mostrou até o tronco da criança, sem os braços, sem as pernas, deu pra ver mais ou menos ali, sem cabeça. Enfim, o jeito que é feito o pacto. Foi confirmado, a própria mídia confirmou isso. Estão presos essas duas pessoas que não divulgaram o nome, porque a maçonaria não deixou. Aleluia. Por causa disso. Só que estava tão explícito que teve que ser divulgado. E eu bato palma pro Silvio Santos. Que é bom pra ele isso. É bom pra ele por quê? Tá mostrando o que o diabo oculta. Ou seja, não existia isso. Não mostrava assim, nunca se mostrou isso na mídia. Aleluia. E foi mostrado ontem, aleluia, na televisão. 2 indivíduos fizeram pacto e jogaram as crianças e foi descoberto o bruxo. Ou seja, há suspeitas que sejam 2 crianças argentinas. Aleluia. Mas enfim, pode ser qualquer uma. É criança, gente.
Não vou nem comentar desse miserável. Não vou nem comentar de um demônio desse. Tão grande vai ser o pagamento dele no inferno. O tio Chico, que se arrependeu, está até hoje comigo. Aleluia. Até hoje. É amigo do Dr. Pedrosa, que é meu, que eu admiro muito. Admiro ele também, o tio Chico, que está se arrependido. É homem de Deus. Até hoje ele tem medo, ele teme. Veja no olho dele isso. Ele tem temor de Deus. E veja aquela dor. Agora, misericórdia, gente. Um homem vagabundo desse. Covarde. Mexer no que é mais precioso de Deus, que é as crianças. Aleluia. Mas enfim, uma coisa que me deixou muito alegre. O SBT. Eu não sei se estava muito na cara, muito explícito. Aleluia. Que mostrou. Ah, não tem jeito, eu vou ter que divulgar isso aí. Vou ter que... Tá muito na cara. Se não mostrar, vai... Oh, alguém tem que mostrar para não... Bode expiatório para não... manchar, denegrir a imagem da imprensa, que não mostra um fato desse. Ou o senhor Abravanel, Silvio Santos, tá de parabéns. Ó. Mas eu bato palma mesmo assim. Aleluia. Bom pra você, Silvio Santos. Bom pra você. Que você mesmo outro dia falou aí na tua emissora que dinheiro não se leva não, Deus não precisa de dinheiro. E o inferno você não se compra também, viu? Você não vai lá com o teu dinheiro lá, Silvio Santos. Eu só que estou falando pra você. Você não vai lá chegar na hora de Deus, ó Deus, Senhor, tá tudo meu dinheiro pro Senhor. Ah, tá, vai pro céu então. Para Deus existir isso, hein? Pra maçonaria existe. Eles acham que dá pra burlar o caminho. Eles acham que Satanás vai defender eles. Eles estão muito enganados. É o primeiro que vai correr. Satanás será preso. Ele vai correr, ele vai deixar todo mundo pra trás. Porque os outros vão ser consumidos e ele vai ficar lá. Ele ia ser consumido se ele não foge da ira do cordeiro. Veja, tenta entender isso. Como os outros foi consumido, lançado no inferno, aí ele foi preso por 1000 anos, porque ele fugiu. Ele tentou escapar do cordeiro. Só que como é Deus misericordioso, eu vou prender você por 1000 anos, vai. Aí eu vou te soltar depois, nós vamos conversar. Aí vai ser morto. Praticamente morto. Aí nunca mais sai de lá. Enfim. Palmas pra você, senhor Nero Abravanel. Palmas pra você. Palmas pra SBT. Eu não sei o motivo disso. Aleluia. Se é levar realmente a informação verdadeira pro povo. Se for... Mas vocês têm que se aprofundar muito. Viu? Tem muita coisa errada que eu sei e vocês nem imaginam saber. Eu sendo qualquer aqui. Por quê? Vocês não creem nesse evangelho aqui. Eu não sei se foi por acaso essa notícia. Não sei. Tudo que está acontecendo está aqui, ó. Tudo que está acontecendo. Olha hoje, por exemplo. Uma baita de uma notícia daquela. Chega até a refrigerar a alma da gente. E ao mesmo tempo ficar triste pelas crianças. Mas vê que mostrou a verdade. Agora hoje, olha o Raul Gil, depois da moça. Tá lá. A filha da Gretchen, homossexual lá. Tá lá, o programa do Raul Gil lá. Ele enche de criança o programa dele. Depois bota um viadão daquele lá pra dar bom exemplo, né? As crianças. Isso daí, gente, não é aceitação, gente. Isso daí é destruir famílias. Olha isso. Ah, mas Davi não tá beijando ninguém, não tá fazendo nada. Primeiro dá bons exemplos, depois cai tudo por terra. Cancela todos os bons exemplos. Não estou dizendo para incriminar. Eu não estou dizendo para excluir essa pessoa. Não é o horário adequado para isso. Não é para misturar a ideologia de gênero com criança, gente. Ô, Gil, você vai misturar isso? Liberdade de gêneros? Misturar com criança, gente. Vocês foram querendo fazer mais homossexuais na vida aí? É que vocês acham que nasceu. Homossexual não se nasce, gente. É um demônio. É chamado pombagira, para ficar mais fácil de entender. Na realidade chama sucubus, para quem não conhece.
Li um pouco sobre demonologia, mas não me interessa isso aí. Interessa alguns nomes. Por quê? Para me explicar por igual, tipo, o homossexual e esse demônio é do homossexualismo, prostituição e adultério. É para essas três coisas. Ele está encarregado disso. Aleluia. Só que não é só um, amados. É vários. Na linguagem popular, para uma gíria. Só que as pessoas não enxergam. Eu, quando era pequeno, eu vi esse demônio. Mas só que eu não vi cara feia. Pelo contrário. Eu vi uma menina. Inclusive essa menina, no meu sonho, na minha frente ali, veste uma sainha. Fica como eu. Vamos brincar junto. E eu, em nome de Cristo, porque eu tô aqui hoje. Se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui hoje. Pregando o Evangelho. Eu vi esse monstro. Só que ele não é desfigurado, como a turma fala. Ele tentou me convencer a cair. E ele ia tomar posse do meu corpo. Ele ia tomar posse. Como? Pela minha opinião, pelo meu desejo de ser isso aí. Que ele ia construir esse desejo em mim. Esse desejo de homossexualismo ele é construído através de distúrbios, aleluia. Através de drogas, bebidas, enfim. Ou seja, tem uma porta aberta que o inferno tem na tua vida. Ou na vida da família. Aleluia. Ah, mas minha família é uma bênção, meu irmão é. Alguma coisa tem. Eu fui visitado por essa coisa aí. Eu falei, eu não vou vestir isso não. Pelo contrário, eu queria erguer a saia dela. Pelo contrário. Sumiu que nunca mais voltou na minha vida. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Em você. E essas outras crianças aí? E eu ainda tinha, Deus tinha plano. E essas crianças, que às vezes, já que Deus tem um plano para cada um. Né? É decisão. Eu era tão, graças a Deus, macho, que eu quis erguer a saia do próprio demônio, para ver o que tinha por baixo do rabo dela. Eu vi, amados, eu vi quando eu era criança isso. Eu vi. Essa coisa me tentando. Aleluia. Me tentando levar para esse lado. Eu lembro disso. Eu lembro até hoje disso aí. Agora fica meu irmão, minha irmã, a critérios, acredita ou não. Por isso que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Vocês entenderam por quê? O pecado é demônio, gente. É demônio, é o diabo na vida da gente. Está reinando. O pecador é nós. Deus ama a gente. E ele deu o filho dele para nos salvar. Deu o seu filho dele da glória para nos salvar. Para nós ter esse direito hoje de nos salvar. Ser salvos. Dê uma chance. Aleluia. Por isso, entendam, amados. Não é atacando o pai homossexual, não. Pelo contrário, eu tenho na minha família. Eu tenho essas pessoas. Muita gente em Bariri, se tiver pessoas no meu canal, sabe. Eu tive amizade, tenho amizade com gente assim, não tenho. Eu brinco, tiro sarro, eles tiram sarro de mim. São sangue, gente. É sangue de Cristo aqui, ó. É um sangue que o próprio Deus fez, gente. A tua imagem e semelhança. Só que Ele quer habitar no teu sangue. Larga isso, irmão, irmã. Larga isso. Eu vi esse demônio maldito. Eu vi. Quando eu era criança. Só que homem quando é homem, misericórdia, né? Por Deus, né? Acho que Deus, ele mandou um anjo na hora ali. Acho que só pode ser, porque isso que eu falo, gente. Isso é coisa ruim, gente. Eu vi, gente. Eu tinha de 7 a 10 anos. 6 a 10 anos. Negócio assim. Me lembro. Me lembro bem remoto, mas eu lembro que eu vi isso aí. Você acha que vai parecer feio?
É o ser mais lindo que se vê na face da terra. Me convidou para usar sainha com ela. Aí põe jornal aqui, você fica igual a eu. Ou seja, já botar na mente. O diabo põe semente igual eu tô pondo em vocês, gente. Só que a minha semente é do evangelho. A minha semente dá fruto. É evangelho. A do diabo apodrece. A do diabo é veneno, ele te mata. A semente do diabo. Vocês entenderam isso? Isso é um depoimento. Mais um, amado. Eu não tenho por que mentir, amado. Não posso. Eu não posso mentir aqui. Perante o evangelho de Deus. Eu não posso. Se eu tivesse mentido, eu tava ganhando dinheiro, gente. Já que eu vou mentir, eu vou ganhar dinheiro. Por quê? Se eu vou indo pro inferno, eu vou, né? Igual falso profeta. Só que não, eu tenho amor ao próximo. Eu tô falando. Eu vi. Eu só não tenho como ter filmado isso aí, nem filmador aqui na época. Celular, nada, não tinha. Só câmera, era sonho de famílias. Até fotográfica. Hoje não, hoje tá uma praga, né? Aleluia. Por isso, é um mal espiritual isso aí. Você não nasceu homossexual, meu irmão. Tem saída. O natural, homem com mulher. O natural é mulher com homem, gente. Não tô metendo pau em ninguém, gente. Olha a Cristina Rocha, da Silvio Santos. Todos os programas dela é homossexualismo. Apoia isso. Tem uma psicóloga lá que tem, não, tem que aceitar. Briga. Mas não, gente, isso aí não é defeito físico, isso, gente. Não é deficiência. Não é mental isso aí. Isso é demônio, gente. É mal espiritual isso aí é. Eu vi. Pra que eu vou mentir? Não tem por que mentir pra ninguém, gente. Eu lembro de você hoje. Agora fica aí, ó, pra você acreditar ou não. E se aceitou, já era, filho. Se sentiu vontade ali, já era. Um pouquinho de fraqueza que você tiver ali, você caiu na bobeira, já era. Você nem lembra. A hora que você vê, você tá com o cabelo até nas costas dando rabo. Eu falo curto e grosso. Aleluia. É terrível isso aí, gente. É mal espiritual. Não, porque tem que aceitar, porque tem que deixar na frente de todo mundo. Gente do céu. Até um próprio viado a mulher teimando. Não, você é. Gente do céu. O cara é educado, o cara. Que nem o Clodovil, assim. Admiro o Clodovil. Ele já é falecido. A gente tem que preservar a família. O que a gente faz não é natural. Não estou metendo no pau no homossexual. Mas o que a gente faz não é natural. É antibíblico. Mas infelizmente, eu não tenho. Eu me preservo. Porque eu respeito a família. É isso que o homossexual tem que ter, respeito à família. Ser normal na frente dos outros. O que é? Se é mulher na frente dos outros. Se é homem, seja homem. Agora, entre quatro paredes, o problema é deles. É decisão isso aí. É isso que é a questão que tá aí, ó. Bolsonaro não admite isso. Quem mais não admite? A maioria do Congresso ali também. Gera polêmica com o Jean Willis lá. Não, o Jean Willis tem que... Não, gente, tem que ter respeito à família. E ele inventou o homofobilismo. Respeitar a família. Você tá numa pizzaria, por exemplo, comendo. Imagina dois homens se beijando lá dentro, com criança. Isso chama violência ou pudor, gente. Tentativa violenta ou pudor, chama. Agora, na lei, é para homem e para mulher e, enfim. É para pessoa. Seja lá quem for. Tivesse beijando na frente lá, a legislação, existe lei para isso. Eu não quero que meus filhos vejam isso aí, ó. Esse homem e essa mulher se beijando. Enfim. Aqui ninguém faz isso. Aí é a hora que gera. Dá aquele impacto, ver dois homens se beijando ali. Mas isso tem que preservar a família. É fora do natural isso aí.
A hora que você vai falar com a autoridade, que está ali presente, fala, então, isso é sobrenatural, é fora da natureza humana isso aí. Eu não quero que meus filhos aprendam isso. Gente, isso subliminar aprende, gente. Os demônios têm para fazer isso. Por isso que é para liberar para todo lado. É liberado, gente. Ninguém. Você dá o que você quer, papai. Você sabe quem você quer. Mas preserva a família. Tem um casal, uma criança, ou seja, um casal hétero, respeita. Vocês estão fora do natural, gente. Tá errado. Adultério espiritual chama isso. Tá errado, tá errado. Homossexualismo tá errado, não adianta. Não é natural da natureza humana. Cadê os direitos humanos para falar isso? Não é natural, gente. Infelizmente. Não é com as pessoas. É com o ato. É com o que está acontecendo ali, com a ocorrência. O que está acontecendo. Aleluia. Por isso que existem essas polêmicas aí. É fácil discernir isso aí. Entre quatro paredes, ninguém precisa saber. Dentro da sua casa, você fala o que você quer. Agora passou da tua casa, você está fora do natural, seja humano. Você está fora da natureza humana. Mulher com mulher, homem com homem. Está fora. Respeita quem está certo. Isso tem que ter respeito, gente. Bater, fazer mal para as pessoas, xingar, injuriar as pessoas, eu sou completamente contra isso. Completamente contra. Tá errado. Ninguém pode julgar ninguém. Mas as autoridades têm que cobrar isso. Os direitos humanos. Eu quero o direito da família. Preservar a família. Isso não é tacando pau neles, não. Respeita as famílias. Vocês vão num lugar aí, tem criança. Fica discreto ali, pá. Seja discreto. Igual a Clodovil, por exemplo. Ah não, você vai numa televisão dessa aí, aí o exemplo aí. Brigando pro homem ser, não, você tem que beijar na frente do filho. É adotar até criança já. Até isso estão permitindo. O que vai crescer essa criança? Tomara a Deus que... Só por Deus, né? Vocês entenderam essas coisas? Era do anticristo, gente. Vai falar mal do homossexual pra você ver. Nossa! Também sou contra isso. Acho que ninguém deve apontar o dedo pra ninguém. O próprio Jesus ensina isso. Ele me ensinou, eu estou ensinando pra vocês. Cobra os direitos. Tá num lugar público. Fala, não quero ver aquelas duas pessoas ali. Ah, mas... Não é porque é homossexual. Isso está no artigo penal, Tentativa violenta ao pudor. Chama a polícia que eu não quero. Ou eu vou chamar a polícia, o senhor vai lá ou chama a polícia. O dono da pizzaria. Pronto. Aí eles vão se desmunhecar lá. Não, isso está no código. Pessoas. É para hétero e homossexuais. As pessoas não sabem da lei, gente. A lei é para pessoas. Para todos. Não precisa se identificar, pede pro dono, responsável. Olha, tô pedindo um pouquinho de descrição para você, que tem famílias aí que estão reclamando. A maioria está reclamando aí. Por favor, pedir um pouquinho de respeito para vocês aí, fazendo um favor. Não tem nada contra. É que a tentativa violenta ao pudor, isso está no artigo penal. Ah, mas homossexual, homofobia. Não. Irmãozinho, calma. É para pessoas, para qualquer um. Você não tem direito de fazer isso. E nem o hétero tem direito. Isso é tentativa violenta ao pudor. Está no Código Penal, isso é artigo. Isso dá pena de 1 a 6 anos. De 6 a 1 ano de cadeia. Isso dê certo. Ou 3 a 6 meses. Não me lembro certo. Estou me engano, beber na rua. Beber, você está bebendo. Caindo de bêbado é crime. Isso aqui para aí. Nossas pessoas cadeia. A gente estuda um pouco de direito penal, sabe? Pela minha profissão. Droga. Você é pego fumando, você é liberado. Você vai lá assinar um papelzinho só.
Uma delegacia é liberal. É como dependência. É uma dependência. É ser vergonhência. Bandidência. É do anticristo, gente. Ó. Terrorismo. Terrorismo não é isso aí que esses homens fazem. É o que acontece. Terrorismo está em toda parte. Terrorismo é tudo isso que traz terror para a família, traz terror para o cristão. Para quem é de Deus, gente? Para as ovelhinhas. Para o gado. Terror, ainda tira um sarro da gente ainda. Era do anticristo. Heresias. Anticristo. Não vai ser falado aqui. Vai falar do atentado do World Trade Center lá. Foi o maior sacrifício que já existiu na história para Lúcifer. Sacrifício humano. Sacrifício coletivo, que dizem. Põe aí 5 mil pessoas. Acho que tá baixo. Entre os aviões ali que morreu tudo. Tinha uma bomba lá dentro? Eu duvido que tinha. Camarada de lá de baixo só controlando o avião assim. Que nem drone. O piloto fez assim, mas o que eu estou fazendo? Perdeu o controle. É tudo eletrônico, gente. Como é que você vai puxar uma nave daquela? No braço. É tudo eletrônico. É tudo CI, eletrônico. Quem não sabe, CI é um mini cérebro. Programado. Isso aí para ficar fácil de entender. De pequenas proporções de programação. Hoje tem inteligência artificial, gente. O que quer dizer isso? Cérebro mecânico. Tudo que você vê IA, I.A, é inteligência artificial. É um cérebro humano com vontade própria. É uma pessoa. Só que é eletrônico. Aleluia. É milhares de programações diferentes. Aleluia. Nós somos seres vivos. Nós é milagre de Deus. O homem quer copiar Deus, gente. Maçonaria. Os gênios é todos maçons, gente. O chefe do teu bairro aí, o mais rico, é maçom, gente. Da tua cidade. Os mais sucedidos na cidade, médicos, juízes, tudo maçom. Eles que é os mais ricos. Os mais, né? Doutores da lei. Como está na palavra. Já preguei isso. É surpreendente isso que eu vou pregar para vocês aqui. Davi, tem diferença? Não tem. Eu vou mostrar que não tem. Diz que uma torre vai estar maior que a outra. Não, mas a torre gêmeas. Vou provar que Deus viu até naquela época Deus teve capricho de ver isso. Ele falou para Daniel. Bate certinho. É surpreendente, gente. Jesus está voltando, gente. Hoje, para nós, essa profecia aqui, ó, já aconteceu, não aconteceu? O que quer dizer? É que está voltando Cristo. Jesus está voltando, gente. O cordeiro vai arrebatar a igreja, vai arrebatar a noiva. O noivo vai buscar sua noiva. Essa época aqui era profecia. Vai acontecer, avisa o povo. Você tá idólatra. Acontece hoje. A igreja romana domina o mundo inteiro. O Império Romano tá aí, ó, na cara dura. Só quem está à frente é os Illuminatis. Anticristo no manifesto. Igreja Romana, falso profeta. A mãe das prostitutas, mãe dessas igrejas aí, do Vardomiro, do R.R. Soares, do de Macedo, quem mais? Do Malafaia. Esses homens aí que ganham dinheiro no nome de Jesus. Aí. Costura o véu dele todo dia. Dizendo que tem que pagar para ter benção.
Pagar para ser salvo. Pagar para ir para o céu. Sendo que Jesus fez só um sacrifício. E acabou os outros. Que acabou com tudo. Um sacrifício só. Ele deu a tua vida para salvar a nossa. E pagar a nossa dívida. Esses homens afirmam que tem que fazer sacrifício. Deus, ele honra que faz sacrifício. Quem se esforça. Ele fez pra quê? Tá cancelando Jesus lá. Esses pastores aí, ele cancela todo isso aqui de Jesus. Não tem um pico de vergonha na cara de falar isso ainda. É isso que essas igrejas aqui de Bahia fazem. Tá aí na atrás da Babilônia? Olha, Batista, Primitivo, qual mais? Assembleia, o Sétimo Dia ali, o que mais? Essas outras igrejinhas aí, ó, paralelas aí, ó. A Babilônia, que é lá no centro lá. Presbiteriano, enfim. Essas igrejinhas aqui de Bahia, paralelas ao sistema. Que tá correndo atrás de ser igual, gente. Não, tem que ter um templo mioto da Babilônia. E não dá um real para ajudar pobre. Gente, não conta com o falso profeta. Nunca. Vocês sabem fazer o bem. Por isso que Jesus fala, Tiago 4,17. Tem igreja que sabe fazer o bem ainda. Esses homens não sabem fazer. O Ardomiro, Hernan Soares, Malafaia, Edir Macedo, o Papa, não sabe fazer o bem para os outros. É o falso profeta. É o falso profeta. É a prostituta sentada na besta. Até quando eu vou ter que explicar isso? Agora essas igrejinhas aqui da vila aqui, lá da minha vila lá em cima lá, fica tudo correndo atrás, gente. É umas igrejas maravilhosas, enche de gente, ó. Mas não faz nada para ajudar as pessoas, gente. Prega o evangelho errado. Diz que tem que dar dízimo, dar oferta, obriga as pessoas a dar. Igualzinho a Babilônia. E vive só levantando o templo. Não dá um real para ajudar pobre. Eu senti na pele isso. Eu ia na Batista lá, o camarada lá, a minha filha ficou com vontade da coxinha, o cara não deu uma coxinha pra minha filha. Olha que é conhecida minha mulher, hein, gente. Eu nem conheço aquela gente lá. É de Itaju. Minha mulher conhece. Ah, depois eu pago. Ah, eu não posso ficar da obra. Ah, que obreiro que é esse, gente? Sem coração, cruel desse jeito. Aleluia. Não é porque minha filha não, porque é criança, gente. Aleluia. Que obra é essa? Aquela coxinha, aquele dinheiro é da criança. É do templo do Espírito Santo. Qual que é o templo? Eles confundem isso. A alvenaria com a pessoa. O templo de Deus é as pessoas. Quantas vezes eu tenho que pregar isso? Vou pregar até na hora da minha morte. Vocês estão errados. Vocês sabem fazer o bem e não faz. Vocês estão em pecado. Tiago 4,17. 1 João 3,8. Se está no pecado, é do diabo. Está em pé aí, não sei como ainda. Por quê? Está correndo atrás da Babilônia. Lá no fundo, é Babilônia. É a mesma coisa. Do que o falso profeta lá. Junto com o anticristo ali da prefeitura. Que é o poder paralelo ali, ó. Gente, acorda pra vida, perceba. Ainda vem falar da gente que prega na internet. Vem falar da gente, a gente tem que aprender teologia. Ah, eu sou teólogo. Eu tenho curso. E aí, eu tô na lei. Como é que fica agora? Aí ele falou assim, mas tem que ter anos de caminhada. E tem pessoas aí que não sabem nada. Eu sei muito mais que o senhor, irmão. Muito mais que você. Você é um falso profeta. Eu sei por quê. Não por mim, pelo meu esforço, não. Deus não dá as coisas pro homem por esforço dele. Isso aqui é de Deus, filho. Isso aqui não é do homem. E tem gente que cobra pra pregar isso, vagabundo, ó. Quem cobra pra pregar isso aqui é vagabundo. Não tem capacidade de trabalhar. Lá no Atos dos Apóstolos, lá no pé dos apóstolos, que eles pregam a maior parte disso. Eles dividiam o dinheiro com os pobres ali. Não tinha gente pobre. Porque a igreja dividia o dinheiro. É isso que as igrejas ensinam. Ô, Jesus ensina as igrejas. A igreja de Cristo. Olha que Jesus não estava mais, hein? Já tinha sido arrebatado. Era Pedro, igreja de Pedro ali. Onde que é católica desse jeito? Aonde? Diz que é Pedro, a igreja de Pedro é católica. Aonde? É uma merda que é. Igreja vagabunda. Fica batendo porta e porta ainda. Cara de pau, pedir um quilo das coisas. Cara de pau. Pra ajudar quem?
Papa? O padre? Que vive de salário da igreja? Ah, gente, misericórdia, vai. Ô, aí vão usar a internet uns ministros da igreja lá. Oh, as pessoas não sabem o que fazem. Eu não sei o que eu fiz. Filho, olha, é só ler o que está escrito. Levar essa notícia pro povo. Custa ler o que está escrito aqui? Eu vou ler hoje, é uma profecia. Essa época aqui de Daniel é uma profecia. Agora hoje, aconteceu já, 11 de setembro de 2001. Aconteceu essa profecia. Quer dizer que Jesus está voltando. Quando acontece, como está acontecendo as coisas, é sinal que Jesus está voltando. É o que eu estou pregando aqui. Eu prego o que está escrito, por isso que eu estou certo. Eu estou certinho na palavra. Eu acho que ninguém prega o evangelho que nem eu, gente. Por quê? Eu leio o que está escrito. É por causa dos meus méritos? Não. Não é por causa dos meus méritos. Eu só leio o que está escrito. Ah, Daniel 8. Só lê. Daniel 8 de 1, ó, não quer escutar o que eu falo? De 1 a 13. Pronto. Tá tudo certinho, só que aqui eu estou explicando. O Espírito mandou revelar essa igreja. Aqui não é uma palavra para cantar 10 louvor e ir embora e falar que Deus abençoe a tua vida. Dá nervoso de ver essas coisas. Só prosperidade e benção. Cadê ensinar o povo, pastores? Cadê ensinar o povo? Cadê? Cadê ensinar o povo? Nojento que é o falso profeta. É o bicho mais... É mais nojento que existe, gente. É pior que o traficante lá do biqueiro lá. É muito pior. Porque ele vende, acabou, se pegou, vai preso. Já é traficante. E aí, o falso profeta é fingido, mentiroso. Rouba na cara dura, o povo dá dinheiro, continua roubando, o povo dá dinheiro, continua roubando. Olha essas igrejas. Você fala, o camarada lá. Só levantando o templo. E muita gente passando fome aqui na cidade. Viu? Esse dinheiro tem que dividir para que haja igualdade. É a igreja de Cristo. A sua igreja não é de Cristo. A sua igreja não é. Agora, se não tem condições, Deus é justiça. Tem igrejas, como a que eu estava indo, essa outra que eu estou indo parece que também está assim. Não tem condição de pagar suas despesas. Aí Deus é justiça, gente. Deus faz justiça, ele é justiça. Opa, peraí, não posso cobrar uma igreja. Primeiro tem que manter a obra, tá certo. Mas não tá tendo condição. Ainda o pastor... Eu fiquei sabendo que ele ajuda ainda. Em pouca coisa, mas ajuda as pessoas. Não tendo da onde. Eu fiquei sabendo uma coisa aí também. É revelação, mas eu não vou falar agora porque eu vou conversar primeiro. Aí eu vou divulgar até o nome. Que é pro meu irmão ou minha irmã ir. Eu vou pôr até uma placa aqui atrás de mim, aqui assim, ó. Aleluia. Vou mostrar, a igreja que presta em Maria. Essa aí eu sempre falei minha mulher, assim. Olha, acho que é... Vou conversar hoje. Vou perguntar mais, velho, professor. Assim, assado? Não, é assim. Não. Fiquei sabendo assim, assado, que o Espírito Santo revelou pra mim. É verdade? Tá difícil a situação aqui. Eu posso divulgar a tua igreja no meu canal? Eu posso mandar o povo fazer visita aqui? Por que eu tô falando isso? Ajudar a obra? Só que eu vou ajudar a tua obra. Só que a hora que começar a vir dinheiro aqui, você vai dividir com os pobres. E eu não sou tonto, o Espírito Santo é muito mais ainda do que eu, esperto. Porque ele vê todas as coisas. Você sabe o que é pra fazer, não sabe? Você não sabe o que fazer o bem, não sabe? Ó, vamos ler a palavra junto? Tiago 4,17. Eu sou um diácono, mas eu conheço a palavra. Eu sou um diácono. Eu sou obreiro como você. O meu Deus, o meu Jesus é o cabeça. E eu tenho autoridade do Espírito Santo para falar isso. Ó. Tiago 4,17. Você sabe fazer o bem, não sabe? A igreja não sabe fazer? Todos vocês não sabem? Sei, sabemos. Então. Se não fazer, vocês estão em pecado. Hein? Aqui, ó. Ó, viu, mano? Mas não tem isso, filho.
Palavra é documento. Não tem esse negócio de interpretação. Está escrito e acabou. Você tem que ler o que está escrito. Ó, 1 João 3,8. Fala pra ele. E se você está em pecado, você está com o diabo. Se tiver com o diabo, eu estou fora daqui. Eu sou o primeiro a sair daqui. E o primeiro a falar, olha, já caiu em uma gente. A gente é humano. Eu mesmo vou falar no meu próprio canal, olha. Não é tacando pau, mas tá errado. É teimoso. Tá fazendo o que a Babilônia quer. Aí vai espernear, né? Mas você fala que o dízimo. Ó. É outra coisa. Se a pessoa quer dar, dá. Você não é bobo de pedir, né? Todo mundo tá pedindo. Agora, mas faz certo justo esse dinheiro. Pagou o aluguel da igreja? Por que a igreja tem que ficar com... Você pagou o aluguel da despesa, acabou. Ah, mano, e o ano que vem não tem dinheiro? Confia em Deus, cara. Deus em Malaquias fala. Faz prova de mim. Então as pessoas que estão aqui não estão adorando Deus verdadeiro. Está adorando o templo? Tem que adorar o templo. Os irmãos têm que adorar eles mesmos. Para que haja igualdade. Aqui, ó. Lê lá. Sobre Zafira. Ananias e Zafira. Vou ter essa conversa. O Espírito Santo vai ver as igrejas. Se estiver mentindo, eu vou descobrir. E eu sou o primeiro a sair, gente. Ah, mas você tem que ser eu, Davi. Se não tem lugar que presta, você ia aonde? Deus é justiça, gente. Deus é justiça. Deus não é ditador. Você tem que seguir o que eu estou falando e acabou. Gente, ceia, batismo. Se não tem onde batizar, pô. A igreja que eu estava lá, achei que era muito boa, achei que ia mudar. Conversei com o pastor, tudo. Mudou porra nenhuma. Tá pedindo mais dinheiro, eu peguei, sai fora. Tá aí mentindo pra mim. Você achou dos pobres aqui? Você divide o dinheiro do dízimo? E oferta? Não, a gente faz isso. Ah. É. O culto que ele, da minha filha lá que eu vi lá foi a gota. Tá dando. Vamos só mais 2, 3 aí, ó. Só por consideração, porque isso aí devagarzinho. Não dá não. Um lugar desse aí, misericórdia. Já batizou lá. Gente, fazer a obra de Deus, gente. Jesus está voltando, gente. E as igrejas não veem isso. As igrejas têm que enxergar isso. Ó. Olha o que aconteceu aí, 2001 isso. 11 de setembro de 2001. Que desgraça que aconteceu aqui. Ó. O maior sacrifício humano que já existiu. Sabe por que foi isso? Vai plantar essa merda de nova ordem mundial no mundo aí. Para consumar a ação do diabo na terra. Aí. Isso tudo que aconteceu fosse governos aqui. Não, vamos fazer. Vamos fazer, vamos sacrificar e acabou. Todo mundo concordou. Entregou pro diabo o mundo, a planeta entregou pro diabo. Para que o anticristo possa vir reinar. E Deus, né? Como sempre. A hora que o Espírito Santo arrebatar a igreja, o reino também, irmão. Aí acontece. Que a maior coisa que o anticristo vai fazer é dar o seu carro, é dar a sua casa. Tem muitas famílias inteiras vão ser arrebatadas. E vai ficar isso essa igreja. Ah, os seus bens vão ficar aí. É aí que o anticristo vai ajudar vocês. Vai mostrar justiça. Ah, eu não uso mais mesmo, vou dar para vocês. Aí, nossa. Rapaz, que governo é esse? Quando que o governo fazeria isso? Ele vai ganhar aquela moral com o povo. Moral com o seu dinheiro, que foi arrebatado.
Que aqui vai ficar todas as coisas. Nem a roupa do corpo você vai levar. Vai ver só a roupa caindo assim. Aí esses 3 anos e meio de falsa paz. Aí depois, meu irmão, minha irmã, não vai ter a vida de desgraça como vai acontecer. Os 3 anos e meio, até chegar ao 7º ano. Até a vinda do Cordeiro. Aguentem. Quem ficar, aguenta. Por isso, toma cuidado, gente. Aleluia. Vamos falar a terceira parte hoje. Do tema. O alerta de Jesus. Ou seja, Jesus está dando os sinais que ele está voltando. Várias situações, a própria história falam isso. E está na Bíblia, gente. Está no livro de história e vai estar na Bíblia. Olha o holocausto dos judeus. Né? Está no livro de história e está na Bíblia. Por isso, amado, vamos adorar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Vamos temer a Deus. Respeitar, amar Ele. Vamos buscar, vamos largar o que não presta. Você é verdadeiro adorador, fica firme. São 145 pessoas verdadeiros adoradores no meu canal. Por que verdadeiros adoradores? Hein? Por que está com o céu garantido? Por quê? Não é só ser espectador disso aqui não, mano. Agora você vai aprendendo, vai. Bota em prática. Bota em prática na tua vida. Ou seja, fica esperto. Não dá muita atenção pra televisão. Enfim. Essas coisas idiotas aí. Larga do pecado. Larga tudo que não presta. Fica firme com Deus. Tá? Para arrebatar a igreja de Cristo. Vamos ser arrebatados juntos. Aleluia. Aqui, ó. Isso foi um fato histórico na humanidade, de grande repercussão maligna. Infelizmente foi uma coisa catastrófica. E existe na Bíblia. Já era profecia, já sabia que ia acontecer há muitos anos atrás. Vamos aos fatos, amado. É surpreendente essa pregação. Por isso aprendam com o Evangelho de Cristo. Olha o título aqui, ó. A própria Bíblia. A visão de um carneiro e de um bode. É a visão que Daniel teve na época. De 1 a 13. Aleluia. Vai contar. Tudo que aconteceu em 11 de setembro. As características, as evidências, que é para meu irmão e minha irmã entender que está escrito mesmo. Falei, nossa, mas detalhes. Deus põe até detalhes. É surpreendente, mano. Por isso, fique esperto, mano. Essa palavra está se cumprindo. Todas as profecias desse livro estão sendo cumpridas. Vai arrebatar a igreja de Cristo. Vigiem, orem, entreguem a vida para Jesus. Você que está aí em cima do muro aí, ó. Nem para lá nem para cá, nem bem nem mal. Aleluia. Vamos entregar a vida para Jesus, vamos largar o pecado, largar tudo que não presta. Vamos se batizar nas águas, se houver. Aleluia. Se não houver, aleluia. Se puder procurar, procure também uma igreja boa. Olha que existe. E batize-se nas águas. Glórias e glórias, aleluia. Por isso, meus amados, amo o próximo como a ti mesmo. Vamos prestar atenção nessa palavra. Aleluia. Vamos adquirir mais conhecimento e botar em prática esse Evangelho de Cristo. Vamos ser verdadeiros adoradores mais ainda, mano. Dia após dia mais. Aleluia. Vejam só. Essa situação aqui, eles classificam aí a mídia podre, sistema, como atentado terrorista.
a World Trade Center, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Quem seria o carneiro? Que vai você falar do carneiro aqui. É os Estados Unidos, ó. Vai explicar certinho. Já vai juntando as peças. Já vai identificando, já vai vendo. Quem seria o carneiro? Os Estados Unidos. Absoluto. Ponto. Presta atenção, já guarda isso. Aí depois ela vai juntar as peças. É surpreendente, mano. Tá na palavra. Daniel 8, de 1 a 4. Vou falar do carneiro, os Estados Unidos aqui agora. O absoluto. Não é a maior potência do mundo? País mais próspero? Mais poderoso? Em poder bélico? Em capitalismo? Vamos ver o que a palavra fala. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. Daniel falando a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi a visão acontecendo. Quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. É onde ele estava que ele teve essa visão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Presta atenção. 3. Eu levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Aleluia. Olha só. Olha o carneiro aqui. Estava diante do rio. O qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas. Mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Ou seja, caiu, né? Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. Isso aqui é o horário que aconteceu. E nenhum animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade. E se engrandecia. Os Estados Unidos. Ele é a maior potência do mundo. Ele não tem esse título. Igual eu falei pra vocês. Potência em capitalismo e poder bélico. Ou seja, militar. Poder militar. Não é essas 2 pontas? Essas seriam as 2 pontas, os 2 poderes. Aqui não está falando chifre, mas essas 2 pontas é poderes. Aleluia. Você entendeu? Aqui, essas pontas estão se referindo aos poderes dos Estados Unidos. Capitalismo e militarismo. Poder bélico, ou seja, armamento. Não é a maior potência do mundo? É armamento biológico? Como é que chama? Armamento atômico. Armamento nuclear, né? Isso. Vocês entenderam? Os Estados Unidos. Esses animais aqui eram o resto do mundo. Os países.
as outras potências. Não podia falar nada. Os Estados Unidos era sempre ele dita as regras. Vocês vão ver como que é hoje? A mídia, a maior potência do mundo, o homem mais poderoso do mundo, enfim, aí por diante. Aqui o cordeiro significa os Estados Unidos. Carneiro, né? Isso. Tá batendo, não tá? É surpreendente, amados. É uma mais surpreendente que a outra. A dos judeus foi, não foi? Olha ali. Certinho o que estava falando. Agora, essa aqui é mais ainda. Ó. Vamos continuar. O que seriam os chifres na cabeça do carneiro? Olha ali. O que seria o chifre na cabeça do carneiro? Do carneiro? É as torres, amado. As torres gêmeas. Que foi derribada. Ali não era onde que era o maior poder dos Estados Unidos, é ali? Chifre na Bíblia é poder, gente. Vocês entenderam? Precisa explicar isso, gente. Chifre na Bíblia é poder. E os dois chifres do carneiro é onde é o poder dos Estados Unidos. Aí depois não veio aquela crise. Foi devido. Abalou os poderes, né? Ó, o que seriam os chifres na cabeça do carneiro? São as torres gêmeas. Elas são gêmeas, não são? Aqui na palavra vai falar que uma é maior que a outra. Mas ô louco, maravilha, mas é gêmeas? Então tá mentindo. Peraí. Vamos entender. Vamos entender junto aqui. Ó. Olha só. Elas são gêmeas. Todo mundo vê gêmeas. A Torre Norte possuía no topo uma torre de telecomunicações, ó, usada por emissoras de TV. Por isso era maior que a Torre Sul. Como a Bíblia vai falar isso. Porque elas não são gêmeas. Uma era maior que a outra. A palavra vai falar desse jeito. Deus deu ter essa visão para Daniel. Olha como que Deus nosso é poderoso, gente. Sabe todas as coisas. Vejam só. Daniel 8:3. Presta atenção nisso. Aqui tu fala também das torres. Aqui também fala do... Ó. Eu levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. Poder, como eu tinha falado. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Chifre é poder? Aqui pontas também é poder, gente. Eu já havia falado, ó. Só que as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Não foi as gêmeas? Olha que Deus detalha a lista. Aí depois foi feita essa torre e ficou mais alta. Ou seja, a última subiu por último. Perdão. E a mais alta subiu por último. Fizeram a torre de comunicação. Primeiro fizeram as torres gêmeas, mesma altura. Aí depois fez a outra torre, que é de telecomunicações. Aí ficou mais alta do que... Olha ali. Do que a sul, do que a torre sul. É surpreendente, amados. E não para por aí, não. Aqui falou das torres. Ó. Agora, nós soubemos, nós sabemos quem é o carneiro, que é os Estados Unidos.
as duas pontas, uma maior que a outra, é as Torres Gêmeas. Ou seja, é o poder dos Estados Unidos. Aí é concentrado o poder, a potência. Porém, até houve uma crise econômica miserável nos Estados Unidos. Foi decorrido desses atentados aí. Esse atentado, quer dizer, que derrubou as torres. Enfim. Ó, entendemos isso. Que as duas pontas é as Torres Gêmeas e o carneiro é o quê? Os Estados Unidos. Agora vamos ver quem que é o bode, amados. Quem que é o bode aqui? Que atacava o carneiro sem tocar no chão. O Osama Bin Laden, Illuminati de Satanás, é o avião. Não é ele que se pronunciou que fez o atentado? Ele é o bode. Ele é Illuminati, é maçom. Satanista. Ele é o bode. Não foi ele que levou a culpa? Bate certinho. Vamos ler. Daniel 8:5. Quem que seria o bode? Que atacava o carneiro sem tocar no chão. Vai falar aqui. Vai falar. O carneiro, o bode que atacava o carneiro sem tocar no chão. É o Osama Bin Laden. Iluminado de Satanás. Aí ele é o avião. Ele não se pronunciou, é de minha autoria, eu que fiz. A palavra bate certinho, mano. Tem como fugir. É evidente. Daniel 8:5. Olha o que vai falar aqui. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente para toda a terra, mas sem tocar no chão. Os aviões, mano. Destruiu o Pentágono e destruiu as Torres Gêmeas, matando mais de 5.000 pessoas. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os dois olhos. Olha de novo. Bate certinho. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Esses aviões aí foram enviados pelo maçom bode Illuminati Osama Bin Laden. Entendeu? Esse bode sem tocar no chão era os aviões, amado. Comandados pelo Osama Bin Laden. Que era para destruir as Torres Gêmeas. E o Pentágono. E esse sacrifício foi para implantar a nova ordem mundial. Que é tudo essa desgraça hoje. E pode fazer o que quiser esses governos. Entenderam? Tá aqui? Vai esquentar mais ainda. Vocês entenderam quais são os personagens que eu citei? Como tá batendo certinho? Bode que não tocava no chão. Avião, gente. Que não toca no chão é avião. Bode é maçonaria. Illuminati.
que mandou. Esses aviões destruíram as torres. Vejam só. Os Estados Unidos não tiveram reação diante do ousado ataque. Ataque, né? Mas já sabia também. O Maçom Bush, Cavalhoços, Clinton, misericórdia. E não tiveram reação. Os Estados Unidos não tiveram reação diante do ousado ataque, né? E as duas torres entraram em colapso e foram ao chão. Aqui vai falar isso. A palavra explica certinho. Daniel 8, 6, 7. Presta atenção, mano. A palavra vai dizer isso. Ele dirigiu-se o bode ao carneiro, né? Que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio. Eu correu contra ele. Foi te chocar contra ele. Com todo o ímpeto da sua força. É surpreendente, amados. Foi 3 aviões, né? Um no Pentágono e 2 nas torres, né? Se não me engano. E teve mais um que foi frustrado, que não deu certo e caiu. É surpreendente. Os personagens, as figuras. Bate certinho com o atentado do World Trade Center. Essa profecia de Daniel aqui. Que hoje simboliza para nós, que nos ensina que Jesus está voltando. Ou seja, está acontecendo todas as profecias desse livro. Sei, né? Falei? 7 agora. Eu vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele. Ele feriu o carneiro. Ele quebrou as 2 pontas. O que aconteceu? E feriu o carneiro como? Mas acabou com os Estados Unidos. Financeiramente ali. Capitalismo. Mas acabou. Deixou um caos os Estados Unidos. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. Não tinha força. Ele lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Certo o que aconteceu. Não teve reação nos Estados Unidos. A maior potência do mundo. Por quê? Gente, isso foi combinado, gente. O governo, Maçom Bush, você sabe, o Maçom Bush era o Clinton que estava. Não me lembro. 2001? Clinton. Não, o Bush. Fato, amados. Não teve reação, ou seja, já está sabendo, Satanás, né? É pacto. Pacto de sangue, maior que já existiu na Terra. Sabe por que aconteceu tudo isso? Porque houve isso aí? Para implantar a nova ordem mundial no mundo. Vai falar. Presta atenção. Daniel 8, de 8 a 11.
E o bode se engrandeceu em grande maneira. Mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar quatro. Subiram no seu lugar quatro. Também notáveis para os quatro ventos do céu. E o bode se engrandeceu em grande maneira. Vocês viram na época, e até hoje. Mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram seu lugar quatro. E também subiram seu lugar quatro. Também notáveis. Para os quatro ventos do céu. Olha o 9 agora. E de uma delas saiu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou-se por terceira e a sua... Deitou por terra e as pisou. E a engrandeceu até ao príncipe... Se engrandeceu até ao príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui. Mudar, né? Mudar de situação. Mudar. Esse sacrifício foi para cancelar uma coisa e renovar outra. E inovar outra. Nova ordem mundial. A palavra fala direitinho, mano. Vou ler de novo. De 8 a 11. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar quatro, também notáveis, para os quatro ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a formosa. Terra formosa. E se engrandeceu ao exército, e das estrelas deitou-se por terra, e as pisou. Aí, glórias e glórias a Deus, não é só? E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa dos manifestantes. Perdão. Vou ler de novo. O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo. E o exército foi entregue com sacrifício contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra. E lançaram a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Entendeu? Aqui esse verso. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou.
Ele é um verso a mais do 11 aqui. Que eu, explicando que o sacrifício foi feito pela nova ordem mundial. Ele se agradeceu até o princípio, até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Sacrifício, amados. Para plantar a nova ordem mundial. O bode é Satã, mano. Ele se engrandeceu. Aqui, ó. Olha o 8. E o bode se engrandeceu. Grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande porta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma porta muito pequena. De uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Se engrandeceu até isso, e se engrandeceu até o exército do céu. E alguns dos céus, isso. É um sacrifício, mano. Vai implantar a nova ordem mundial, o domínio do diabo na terra. Agora para finalizar, ó. Para finalizar essa parte de estudo terceira do alerta de Jesus aqui. Essa profecia macabra, que foi o atentado terrorista no World Trade Center, que todos nós conhecemos, em 21 no dia 11 de setembro de 2001, que nada mais nada menos foi um sacrifício de Satanás, um grande sacrifício, grande repercussão, para poder plantar a nova ordem mundial no planeta. Para confirmar isso. Ó. O mundo aceita a nova ordem mundial? Daniel 8, 12 e 13. Daniel 8, de 12 e 13. E o exército que lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, ele anunciou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. 13. Depois ouviu um santo de... Ó. E depois ouviu um santo que falava. Disse outro santo aquilo que falava. Entendi isso aqui. Depois ouviu um santo que falava. E disse outro santo aquele que falava. Entendi. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício? É um sacrifício contínuo, coletivo. E da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário, o exército, a fim de... Aqui, ó. Para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Entenderam? Está tudo escrito nas escrituras.
Tudo relatado aqui na Bíblia. Essa foi mais uma pregação abençoada. Esse evangelho maravilhoso. Que esse evangelho nos leva ao conhecimento. Para nós sabermos o que está acontecendo, estarmos em dia com a Bíblia, com Deus. E ela ensina isso aqui. Conhecimento, amado. Para que existiu isso? Para que fosse plantado uma ordem mundial no mundo. Para Satanás tomar o total controle. E poder enviar o iníquo, o homem do pecado, o anticristo. Entenderam? Eu espero que vocês tenham aprendido mais essa pregação. Entendido o evangelho. Glórias e glórias. É só ler o que está escrito, amado. Daniel 1, Daniel 8, de 1 a 13. É só ler. Está escrito direitinho e meu irmão e minha irmã vão entender. Aleluia. Que foi a profecia de Daniel. Mas hoje para nós aqui é sinal da volta de Jesus, amado. Por quê? A palavra está querendo dizer com isso. Tudo que está na palavra se cumpre. Está se cumprindo. Aleluia. Por isso a gente tem que temer, amado. Temer, adorar, louvar o Senhor. Verdadeiramente. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Espero que Deus tenha e abençoe fortemente a tua vida. Leva a salvação e leva o conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E que Deus abençoe a todos os meus verdadeiros adoradores. Aleluia. Que são comprometidos. Um grande beijo, um abraço a todos. E uma boa tarde. Aleluia. Glórias e glórias a Deus.